Bom, boa noite a todos. Então, obrigada pela presença. Hoje a gente faz mais uma live promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje contamos com a presença da professora Maria Cláudia Cabrini Grácio, que é professora da Unesp, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. A professora Maria Cláudia vai falar e vai explicar para a gente um pouco da pesquisa que ela vem realizando sobre análises relacionais de citação como método para identificação de domínios científicos. A professora Maria Cláudia é bacharel em estatística pela Unicamp, mestre em estatística também e doutora em lógica, todos os títulos pela Unicamp. Desde 1990, a Maria Cláudia é professora da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, primeiramente filiada ao Departamento de Psicologia da Educação, e a partir de 2016 ela se filiou ao Departamento de Ciência da Informação. Foi docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Filosofia de 2000 a 2011, e posteriormente é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, onde ela está vinculada até hoje e onde exerceu a coordenação, então, desse programa. Maria Cláudia trabalha com métodos quantitativos, bibliometria e lógica, estudos métricos da informação, estatística aplicada e lógica estendida por quantificadores generalizados. Ela é co-líder do grupo de pesquisa de estudos métricos da informação e uma das pesquisadoras mais importantes, né, e com bastante tradição já na área de estudos métricos aqui no Brasil. Foi coordenadora do nosso GT 7 no Enancib, que é o GT da área de estudos métricos, e vem acompanhando o nosso encontro brasileiro de bibliometria também desde o princípio. Enfim, tem obtido grande destaque com o seu trabalho e também através do trabalho de orientação dos seus alunos. Seja bem-vinda, Maria Cláudia, ao nosso programa, e acho que vai ser uma ótima oportunidade para te apresentar o teu trabalho. A gente tem vários alunos no PPG-Sim trabalhando com estudos métricos. Fica à vontade, então. Boa noite, Samile. Obrigada pelas palavras, fiquei surpresa, muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu agradeço muito a honra do convite do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, feito via professora Samile Vans. É um motivo de muita honra mesmo para mim, porque é a casa de pesquisadores e docentes que eu respeito muito, que eu admiro muito o trabalho, que também já tem uma consolidação e um reconhecimento, já é um domínio científico no campo dos estudos métricos, com reconhecimento nacional e internacional no campo, seja da ciência da informação, mais especificamente no nosso caso aqui dos estudos métricos. Então, realmente foi uma honra, um presente, o convite de poder estar dialogando com uma comunidade que eu tanto prezo. Então, vai ser uma alegria muito grande para mim de estar falando com vocês, e a Samile deu a liberdade de eu escolher o tema para a live, então eu escolhi o tema do meu projeto de pesquisa individual, que eu venho desenvolvendo há algum tempo. O recorte que eu vou trazer hoje, em especial, ele resultou na minha tese de livre docência, e então eu tenho um apreço especial por esses resultados. Ele fala de um tema da bibliometria que me fascina muito e que então tem sido o foco dos meus estudos, que são as análises relacionais de citação. Mais especificamente, a gente vai ver que quando eu falo de análises relacionais de citação, eu estou falando de acoplamento bibliográfico de autores e cocitação de autores, e também na questão de domínios, que são, então, dois
conceitos ou dois temas que me agradam muito, que eu acho que, não sei dizer se a palavra relação de simbiose é a melhor, mas eu acho que é um bom casamento, se não é uma simbiose, entre os estudos métricos e análise de domínio, porque quando eu penso em simbiose, é porque um alimenta o outro, eu acho, e a gente vai ver que o propositor de análise de domínio cita os estudos métricos como uma forma de se desenvolver uma análise de domínio, então, os estudos métricos em serviço da análise de domínio, mas também a gente tem um caminho inverso, porque análise de domínio eu vejo como um bom paradigma, um bom referencial para sustentar os estudos métricos, porque ele traz toda essa perspectiva, esse cuidado, a atenção com o aspecto social, já que a atividade científica é uma atividade social, não é uma atividade neutra, não é uma atividade isolada e hermética. Então, trazer esse referencial, trazer esse paradigma social, esse pano de fundo social para os estudos métricos, eu acho que também é um grande ganho, né? A gente está sempre atenta que nenhum resultado, nenhuma literatura, nada é desvinculado do contexto econômico, social, político, geográfico, enfim. Então, eu acho que é um bom casamento os estudos métricos e análise de domínio, e em especial os estudos de citação, que a gente vai ver que eles casam bem com alguns conceitos que a gente tem na análise de domínio, que podem, então, ser traduzidos, penso eu, pelos conceitos bibliométricos. Isso. Obrigada, Renê. Bom, para a gente, então, falar dos estudos métricos e, mais especialmente, dos estudos relacionados à citação no âmbito de análise de domínio, para identificar domínios, eu vou fazer primeiro um resgate de alguns conceitos, e desculpa se a letra está pequena, mas é que eu queria, acho que algumas definições, para mim, elas são um tanto preciosas, e eu acho que eu queria trazê-las com mais perfeição, em lugar só de listar tópicos. Então, o conceito de domínio científico, ele é anterior a esses dois artigos seminais que eu coloco do Yorland e Albrecht, de 95, e Yorland, de 2002, mas eles são anteriores em outros campos, ou em outras disciplinas, em outras áreas do conhecimento científico. Na ciência da informação, o conceito de domínio é trazido, mas assim, definido, apresentado, pensado por Yorland e Albrecht em 95. Então, nesse artigo é que eles apresentam o que eles consideram, o que eles pensam que seja um domínio. E no trabalho de 2002, Yorland apresenta quais seriam as formas que ele entende que a gente pode estar analisando um domínio. Eu trouxe, em especial, essas 4 definições de domínio, porque a primeira é a nascente, não são definições, são apresentações da questão do domínio. A primeira é a nascente, do artigo de 95, depois uma de maio de 2005, do Esmiralha, de 2012, que para mim é um grande estudioso internacional de análise de domínio, e a revisão do Yorland em 2017, quando ele apresenta na enciclopédia a questão de análise de domínio. Ele reapresenta, e eu acho que foi um caminho bastante interessante, porque quando ele apresenta em 95, ele e Albrecht, eles colocam o domínio como um sinônimo de uma comunidade discursiva. Então, uma comunidade discursiva ativa, que tem um papel na sociedade, e que ela tem como mote ou como características que unem essa comunidade uma linguagem específica, uma forma de trabalho, formas de cooperar, formas de se comunicar,
os seus sistemas de informação e o que é muito importante também, os critérios de relevância. O que é relevante é algo que une essa comunidade discursiva. Depois que ele apresentou, muitos pesquisadores se debruçaram, tem muitos estudiosos teóricos de análise de domínio, e eu esqueci de mencionar antes, eu trabalho com estudos métricos e análise de domínio numa vertente empírica, tem vários pesquisadores, inclusive brasileiros, que trabalham com a noção ou com as questões de análise de domínio numa perspectiva mais teórica, e vários pesquisadores, seja então por essa perspectiva mais teórica ou numa perspectiva de tentar entender o que era um domínio, para tentar fazer estudos empíricos também, começaram a questionar e a debater o que a definição de domínio, ou a falta de definição de domínio presente nesse artigo de 95 de Albrecht e Orland, e começam a tentar lapidar, refinar, pensar uma forma de definir domínio. Eu gosto dessa fala do Mais de 2005, quando ele fala que um domínio, ele é evolutivo, e ele transpõe definições e limites formais. Ele se concentra nas atividades, é formado por um grupo de pessoas que colaboram e têm compartilham objetivos na perspectiva de trabalho e estruturas formais. Então, o que eu gosto desse artigo do Mais especial é que domínio não é estático, ele é dinâmico, e a gente vai ver que ele tem uma plasticidade maior. O próximo slide vai falar se domínio é campo, se domínio é área, se domínio é disciplina. Alguns autores teóricos trabalham sobre isso. O domínio, ele é evolutivo, ele transpõe definições, ele tem uma plasticidade, assim eu gosto de pensar ou de entender, que essas outras definições de aglomerações científicas, seja campo, seja disciplina, seja área. A definição de domínio que eu mais gosto, que eu acho que fica mais próxima de uma lapidação, um refinamento do que seria um domínio, da minha perspectiva, do meu ponto de vista, é essa do Esmiralha de 2012, em que ele afirma que domínio pode ser pensado como um grupo de pessoas, de pesquisadores, com uma base ontológica que revela compartilhamento de finalidade permanente subjacente, um conjunto de hipóteses, um consenso epistemológico sobre as abordagens metodológicas e semântica social. Ele termina, ou seja, assim, são as interações do ontológico, epistemológico e sociológico. Então, esse tripé do que sustenta o que é um domínio vai ser importante até para a gente conseguir pensar e, às vezes, diferenciar o conceito de domínio, de campo, de área e de disciplina. Então, ele coloca muito bem, eu acho, que são as interações do ontológico, do epistemológico e do sociológico que definem o domínio e revelam seu papel na evolução do conhecimento. Se a gente olhar a revisão da definição de domínio presente no Orland de 2017 na enciclopédia, ela vai bem ao encontro, ela é bem semelhante a essa proposição do Esmiralha, quando ele fala que é um corpo de conhecimento definida por um grupo, definido socialmente e teoricamente, que compartilham compromissos ontológicos, epistemológicos. É dinâmico, sempre em desenvolvimento, nunca congelado no tempo e no espaço. Então, está bem próximo do olhar do Esmiralha. Inclusive, nessa revisão que o Orland faz em 2017, ele traz algumas sugestões do Esmiralha de ampliar as 11 abordagens, as formas que a gente pode analisar um domínio. Se você puder passar, Renê. Bom, como eu disse, hoje em dia eu acho que está um pouco mais cristalizado, um pouco mais sedimentado o conhecimento e as definições, a compreensão do que é domínio, do que é disciplina, do que é campo. Mas foi um caminho trilhado por pesquisadores teóricos ou empíricos, tentando... É claro que eles não são mutuamente excludentes, mas eles também não são sempre idênticos.
O que o Yorland, quando ele reviu agora em 2017, diz, e esses 3 autores de um artigo de 2009, eles trabalham mais com a questão de área do conhecimento e disciplina, com mapas de concitação, dizem que domínio ele pode ser, mas ele não é necessariamente uma disciplina. Ele pode estar distribuído em várias disciplinas ou especialidades, ou seja, o domínio pode não ser disciplinar. A professora Leila Buffrin com a Juliana Freitas, elas colocam algo importante também. O domínio ele é um modo coerente de delimitação de saberes em um campo científico. Nesse cenário, um campo científico pode ou não constituir um domínio. Então, eu posso ter, em alguns casos, que um domínio seja idêntico a um campo, mas pode ter casos que o domínio está além, ou ele abrange um campo abrange vários domínios. Eu gosto de pensar, por exemplo, se a gente pegar a ciência da informação. A ciência da informação é um campo científico. Dependendo do recorte do universo que eu for analisar, pode ser que esse campo científico, naquele recorte geográfico temporal, esse campo seja um domínio. Mas pode ser que, dependendo do recorte, do momento, da localidade, do recorte que eu faça, um campo contenha vários domínios. É fácil a gente pensar, por exemplo, se eu for olhar toda a produção científica de todos os periódicos da CI, não é difícil a gente imaginar que esses periódicos da CI, representando o campo da CI, eles vão conter vários domínios. Por quê? A gente vai ter vários grupos com o epistemológico, o ontológico e a perspectiva social diferente. Quem trabalha no ontológico com o processo de produção da informação é um objeto ontológico diferente de quem trabalha com mediação ou quem trabalha com tecnologia, assim como as formas de construir conhecimento, o epistemológico. Então, não é difícil a gente imaginar, quando eu pego um universo maior, que um campo pode conter domínios. Por exemplo, mesmo uma área, e aí, não sei se eu vou estar usando um exemplo não muito conhecido de todos, mas a estatística, e eu trouxe para o meu quintal, tá bom, gente? A estatística, ela é uma disciplina, um campo do conhecimento, mas ela, enquanto campo ou disciplina ou área, ela tem pelo menos dois domínios muito definidos, porque a gente tem a estatística clássica, que vai lá para os testes de hipótese, a nova, e uma construção bem clássica, baseada em Neyman-Fisher. Mas a gente tem também a estatística bayesiana, que hoje em dia é muito... Na sua nascente, ela não era tão usada, porque a gente não tinha todo o ferramental tecnológico que a gente tem hoje em dia. Mas ela tem uma perspectiva, um paradigma totalmente distinto do que a gente tem na estatística clássica. Ela começa com probabilidades e vai refinando modelos bem dentro da perspectiva de inteligência artificial. Então, são dois domínios distintos, embora os dois estejam dentro da estatística. Também o mesmo 3 autores de cima, eles falam que uma área científica pode ser constituída por vários domínios e esses podem envolver várias disciplinas. Então, lembrando o que estava antes, domínio, ele não tem uma fronteira e limites bem definidos, é mais plástico. A gente consegue, por exemplo, pensar que se eu pegar uma instituição, uma universidade, e isso eu sei de pelo menos 2 trabalhos que fizeram, e um especial com a perspectiva, ou usando suporte de análise de domínio, que foi orientando a professora Jaqueline Leta, que, observando toda a produção da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a fim de observar proximidades teórico-metodológicas, ainda que tivessem em campos, departamentos ou institutos distintos. Então, ele pode perpassar várias disciplinas. O que ele vai ter? Qual que é a definição? O que sustenta um domínio? Tem que ter o mesmo compromisso ontológico, epistemológico e social, né? Daí, por isso que eu posso ter domínios transversais aos campos ou às áreas, e assim por diante. Vou passar, René.
Bom, domínio. Como que a gente analisa um domínio? Então, como que a gente conhece e caracteriza um domínio? Já que a gente tem que o domínio tem uma plasticidade maior, ele rompe fronteiras, os limites, como que a gente determina e como que a gente pode analisar um domínio? É claro que aqui a primeira fala diz os limites exatos e a composição de um domínio são determinados por meio de análise de domínio. E aí algo importante, porque é uma perspectiva que o Yorland diz que a gente não conhece domínio a priori. Eu conheço um universo a priori que pode depois se configurar num domínio, mas eu não consigo, de antemão, saber qual é o limite e a composição exata de um domínio. Por isso a dificuldade de definir domínio. Essa composição, qual é o seu limite, vai ser estabelecido só depois que eu realizar análise de domínio. E daí o Yorland marca bastante retórica, falando que ele tem uma posição mais hermenêutica, mais fenomenológica, não positivista, de determinar o domínio e analisar. Tá? Qual que é um pressuposto? Já que eu só vou saber o limite e a composição exata depois de analisar, qual que é o pressuposto? Bom, um domínio, essa comunidade discursiva, ela gera produtos que podem ser estudados podem ser usados para estudá-los, entre eles a literatura científica. No primeiro slide, na definição de 95, o Yorland Albrecht já falava que a linguagem, a forma de canalizar a produção, a forma de colaborar, o que é importante, que é o referencial teórico que a gente escolhe, são reflexos da comunidade discursiva. Então, a ideia que ele tem é assim, eu vou olhar a comunidade discursiva, o domínio, via o seu reflexo. E uma das formas é a literatura científica. Então, nesse caso, a gente está tomando a literatura científica como uma expressão objetiva, que representa um domínio científico, e que é resultado de uma atividade social, embora é pesquisa, mas é social. Então, o estudo da literatura vai consistir em uma forma de análise de domínio, e daí eu gosto bastante dessa definição do Esmiralha, que a análise de domínio é o estudo da evolução do discurso em torno dos pensamentos e correntes teóricas, representadas geralmente pela literatura científica da comunidade, que gera conhecimento sobre a interação das comunidades de pesquisadores. Bom, Yorland vai falar em 2002, ele vai falar, bom, já que eu preciso analisar para conhecer um domínio, como que eu posso analisar? Como que eu posso analisar e chegar a esse domínio, definir, conhecer os limites exatos, como? Ele apresenta 11 abordagens, ou 11 métodos, né, ele chama de abordagens, aqui, estudos bibliométricos, para mim, é mais método, nesse caso, né. 11 abordagens para conhecer o domínio, entre elas estão os estudos bibliométricos, os estudos históricos e os estudos epistemológicos e críticos. Ele diz que para a gente fazer uma boa análise de um domínio, uma análise de domínio que seja mais ampla, que seja mais representativa, mais profunda do que é o domínio, ou de quem é o domínio, a gente deveria sempre estar articulando abordagens, em especial se eu tiver uma abordagem quantitativa, como são os estudos bibliométricos, com abordagens qualitativas. E nesse caso, ele explicita que uma boa complementação seria os estudos bibliométricos associados aos estudos históricos e epistemológicos. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer estudos de análise de domínio usando outras combinações. Recentemente, aqui no nosso programa, teve uma doutoranda que defendeu há 2 semanas tese, e ela usou a complementação, ela olhou 5 abordagens para caracterizar um interdomínio. Ela usou esses 3 que eu comentei, mas ela usou também tesauros e estudos terminológicos. Quando o Yorland Albrecht, em
não, perdão, quando só o Yorland, em 2002, ele fala dos estudos bibliométricos como abordagem para análise de domínio, assim como para as outras 10 abordagens, ele descreve o porquê que ele considera que cada uma das abordagens é uma boa forma de se chegar à definição de um domínio. Em relação aos estudos bibliométricos, ele destaca especialmente a contribuição dos estudos de citação e de cocitação. Então, ele explicita que em particular, essas duas formas de análise bibliométrica contribuem para a visualização de domínio científico. E no texto de 2013, porque ele traz para as 11 abordagens, ele traz uma motivação, a justificativa das 11, mas ele não detalha muito. No texto de 2013 dele, que ele fala do papel dos estudos bibliométricos na organização do conhecimento e na análise de domínio, ele fala mais de análise de citação e ele tem essa fala que eu gosto muito, que eu acho que fala bastante do que é uma análise de citação. Análise de citação como uma abordagem que se caracteriza por sua natureza social, histórica e dinâmica, que tem uma estreita dependência com a literatura científica. O Esmiralha, no texto de 2011, quando ele faz a análise de domínio do Congresso da Isso Internacional mesmo. Ele define uma seção como as citações definem domínio. E eu partilho desse olhar, por isso que eu trouxe aqui. Vários outros autores têm destacado esse papel social, ou não é o papel social, perdão, essa preocupação com a questão social da citação. Por quê? A gente não pode separar a citação do aspecto social. O ato de citar é um ato social. A hora que eu escolho os autores que eu vou citar, eu estou fazendo a opção por um e não por outro. E aí não é algo só objetivo, sim, porque eu vou citar pessoas ou autores que estão próximos ou que sustentam a temática que eu estou estudando, mas numa gama, numa amplitude grande de autores, eu vou me apoiar em um em detrimento ou em deixando de lado o outro. Então, tem um aspecto social de afinidades que está muito alinhado com o que a análise de domínio fala dessa perspectiva social. Nesse mesmo sentido, tem outros autores que falam muito, e eu acho que eu vou pegar minha colinha aqui, por exemplo, Macia Chácula, quando ele fala que Macia Chácula de 98, é um texto mais de definições, né, onde ele define todas as metrias, mas ele fala que a citação deve ser pensada como um processo social, com a composição das listas de referência que acompanham os trabalhos científicos, refletindo características da sua personalidade e do seu ambiente profissional. Também o artigo da professora Samile Vans com a professora Eva Stanf fala da questão da análise de citação. Eu não sei se necessitar, mas ter um processo social por trás dela. Assim como também o pesquisador White, quando ele diz que se a gente for fazer análise de citação de um pesquisador ao longo de toda a sua trajetória, e aí eu vou pegar minha colinha de novo, tem umas falas que eu acho que são preciosas, que a gente precisa estar falando com mais propriedade. Ele diz que o estudo do comportamento de um pesquisador em relação à recorrência da referência aos seus próprios trabalhos e de outros aponta sua história intelectual e seu domínio científico. Aponta a história intelectual. Se a gente pegar um pesquisador desde quando ele faz seu TCC, quando ele passa para o mestrado, ele passa para um doutorado, a gente consegue observar a evolução nas citações. Um aluno de graduação, no TCC, provavelmente ele vai estar citando muito mais a sua vizinhança, autores da língua nativa, e depois, conforme ele vai amadurecendo, ele vai agregando outros referenciais teóricos,
mais distantes, amarrando mais as ideias. Então, a gente olhar o padrão, o comportamento de citação dos pesquisadores, a gente vai conseguir conhecer um pouco da sua personalidade, da sua trajetória intelectual e também do seu ambiente de trabalho, porque a gente não pode ser ingênuo de achar que um pesquisador que esteja numa instituição que não tem acesso às bases internacionais, ele vai conseguir citar alguém, uma literatura que só esteja nessas bases. Então, a análise de citação reflete também o ambiente de trabalho da pessoa. Pode ser que ela não tenha acesso a uma literatura de primeira mão, ou uma literatura mais atual. Bom, os estudos de citação, a gente vai ver, eles se desdobram em dois tipos, mas daí, no caso, não são só os estudos de citação que se desdobram em dois tipos. Qualquer estudo bibliométrico, e eu fiz o recorte para a citação, porque aqui no nosso caso nós estamos falando de análise de citação, mas qualquer estudo bibliométrico, a gente pode pensar, não quer dizer também que eles sejam mutuamente excludentes, mas ele pode ter uma perspectiva univariada ou ele pode ter uma perspectiva relacional. Quem define dessa forma é o Rosten, e também no livro de 96, e também Callan, Cortial e Pena no livro de 95 intitulado Cientometria. As análises univariadas, elas vão olhar o indivíduo por uma única dimensão. Elas estão bastante associadas com estatística. Então, por exemplo, trazendo para o quintal de análise de citação. Uma análise univariada, por exemplo, seria a gente avaliar o índice H dos pesquisadores. Por quê? Eu estou olhando o pesquisador e para esse pesquisador eu tenho uma única resposta, um único indicador da sua atividade. A mesma coisa se eu falar em fator de impacto para um periódico. Eu estou olhando numa única dimensão, eu não estou falando de dois indivíduos ao mesmo tempo. A mesma coisa se eu falar de média de citação, a mesma coisa se eu falasse no campo da colaboração científica, número de coautores que um autor tem. Essas análises são ditas univariadas. E segundo Callan, Cortial e Pena, elas seguem um modelo que concebe a ciência como uma atividade produtiva normal, medindo a produção, seja por número de publicações, e medindo o impacto, seja por número de citações, por indivíduo. E eles proporcionam indicadores de atividade. De modo geral, esses indicadores, eles sustentam, eles servem de subsídio para a política científica. A gente vê mais contemporaneamente muitas agências de fomento olhando para o índice H, olhando para a média de citação, a média de publicação já é algo mais antigo, ou o total de publicação. Então, são indicadores de atividade, de modo geral, eles sustentam políticas científicas. Não quer dizer que eles não sejam também componentes e necessários para as análises relacionais. As análises relacionais, elas olham sempre pelo menos dois indivíduos. Em lugar de estar medindo quantidade ou ranqueando, e os univariados servem muito para ranquear indivíduos, instituições, países, em termos de produção, de impacto, as análises relacionais, elas estão mais interessadas em medir distância ou proximidade. Então, quanto dois indivíduos, sejam eles dois pesquisadores, sejam eles dois periódicos, ou dois países, duas instituições, o quantos elas estão próximas, eles estão próximos, ou quantos estão distantes. Então, eles trabalham com medidas de similaridade e discrepância, né? Eu não consigo falar essa palavra. Enfim, eles envolvem sempre pares de autores. Então, se eu vou falar de rede de colaboração, uma rede envolve pelo menos dois indivíduos. Se eu vou falar de rede de cocitação, são dois autores cocitados. Se eu vou falar de rede de acoplamento, dois autores que têm proximidade por aquilo que eles citam, e assim por diante. Segundo Callan, Cortial e Pena, esse tipo de análise,
remete ao modelo de análise e desenvolvimento científico centrado na dinâmica das múltiplas interações, associações e relações vigentes na comunidade. Lembrando que isso vai muito ao encontro da definição de domínio, que está baseado nas interações, no compartilhamento, na colaboração e no compartilhamento também do que é relevante. Então, os modelos relacionais, eles vão atender muito melhor a análise de domínio do que as análises univariadas. Além de atender muito melhor as análises de domínio, eu penso também que eles são ótimos para se estudar, para estudos de história da ciência ou de sociologia da ciência. Bom, análises relacionais de citação. Então, como eu disse, elas vão estar olhando quantos indivíduos estão próximos ou quantos indivíduos estão distantes, né? E isso vai permitir que eu observe quais são essas relações da estrutura, né, do domínio. E eu destaco aqui, eu falei que entre as análises relacionais de citação, eu destaco duas, porque tem mais, e inclusive no próprio acoplamento bibliográfico de autores, a nascente não é acoplamento bibliográfico de autores, então eu peguei já uma das vertentes, e análise de concitação de autores. Então, são duas perspectivas que trabalham com referências, com citação, uma olhando proximidade entre autores citantes. Então, o acoplamento bibliográfico de autores, ele vai analisar, ele vai investigar quanto os autores citantes, ou seja, os autores que estão produzindo, os autores responsáveis pelos artigos que eu estou analisando, quanto eles estão próximos ou quanto eles estão distantes. Eles contribuem, então, para a gente conhecer, para a gente compreender as comunidades discursivas, porque a hora que eu olho quem um autor está citando, um autor A e um autor B estão citando, se eles estiverem em proximidade, eles estão compartilhando correntes teóricas, eles estão compartilhando procedimentos metodológicos ou perspectiva de análise, enfim. Então, na minha compreensão, o acoplamento bibliográfico, ele serve muito bem para determinar ou para identificar, melhor dizendo, as comunidades discursivas via suas correntes teóricas. A análise de cocitação de autores, ela vai investigar a proximidade entre autores citados, se o acoplamento é entre citantes, ou seja, os dois responsáveis por dois artigos. A cocitação vai olhar a proximidade entre os citados. Como que ela vai ver isso? O quanto dois autores são citados juntos numa literatura. Eles vão contribuir para a compreensão das comunidades epistêmicas que influenciam na comunidade discursiva. Comunidade epistêmica, eu trouxe aqui e não coloquei em amarelo, porque é um conceito que, na verdade, nesse estudo que eu estou relatando, eu não trabalhei, porque eu preciso de mais leituras, mas eu particularmente acho, mas eu gostaria de me debruçar mais, é uma sensação, ou é uma hipótese que eu tenho, que o acoplamento bibliográfico, ele vai ser muito bom, ele vai ser muito eficiente para detectar comunidades discursivas que são os domínios, e a cocitação, ela também vai ser muito eficiente, mas para determinar a comunidade epistêmica, que é um conceito que está associado com comunidade discursiva no momento que são indivíduos que trabalham, que atuam, mas eles têm que ser influentes. A cocitação vê isso para a gente, né? Quem é influente no campo. Então, eu acho que, na minha perspectiva, eu acho que a comunidade epistêmica é alimentada pela comunidade discursiva, mas isso é algo que eu ainda estou começando a tatear, tá? Bom, o acoplamento bibliográfico, ele nasce em 1963, com Kessler, e a ideia original era investigar a proximidade entre artigos. Então, quanto dois artigos eram próximos ou quanto dois artigos estavam mais distantes. Então, a premissa que ele tinha, e aí eu vou pegar ali no Kessler 65, é que um conjunto de referências utilizado pelos autores em seu artigo evidencia o ambiente intelectual em que trabalham.
Então, se dois artigos apresentam bibliografias similares, há uma relação implícita entre eles. A premissa: se dois artigos fazem referência a uma mesma fonte, elas apresentam proximidade teórica e ou metodológica. Eu pus um exemplo, uma figurinha aí. Então, a nascente do acoplamento bibliográfico é avaliar a proximidade de artigos. Então, eu tenho o artigo A e o artigo B. Lembrando que nessa época, 63 e 65, a gente não falava referências, a gente falava bibliografia. Eu, pelo menos, sou da época ainda que se colocava lá no final bibliografia. Por isso que é acoplamento bibliográfico, tá? E o artigo A, no conjunto de referências, ele tem 4 referências em comum com o artigo B. São as referências D, E, G e L. Cada uma dessas referências é uma unidade de acoplamento do artigo A com o artigo B. Então, a gente diz que o artigo A e o artigo B estão acoplados por 4 unidades, ou seja, 4 referências em comum. Quanto maior o número de referências em comum entre dois artigos, óbvio, maior a similaridade entre eles. Pode passar, Renê. Bom, e o acoplamento bibliográfico de autores? Se a gente olhar, os 2 artigos seminais de acoplamento bibliográfico de autores é de 2008 e 2014. O acoplamento bibliográfico foi proposto em 63 e 65, mas eles não tiveram uma grande ebulição, não tiveram grandes aplicações, eles ficaram um pouco parados, eles não tiveram muitos estudos subsequentes. Eu tenho que um dos motivos é que em 73, Small propôs a análise de cocitação. E nesse artigo de 73, ele fala que o acoplamento bibliográfico, como proposto lá em 63 por Hessler, ele dava uma fotografia estática, ele dava uma análise retrospectiva de um campo científico, uma vez que ele media a proximidade de 2 artigos. E se eu olho, ou 2 ou mais, mas se eu olho 2 artigos agora, ou se eu olho esses 2 artigos daqui 10 anos, 20 anos, ou se eu olhei esses 2 artigos 10 anos atrás, a proximidade não muda. Então, por isso que ele falava que era uma fotografia retrospectiva, estática, porque a proximidade da literatura não ia mudar com o tempo. Então, não serviria para analisar a evolução de um domínio ou de um campo científico. E por conta de, penso, aí hipótese minha, os estudos de acoplamento não evoluíram, não tiveram muitos adeptos. Em 2008, Zhao e Strothmann, eles propõem o acoplamento bibliográfico de autores. Então, Renê, se você puder voltar para mim, por favor. Qual que é a ideia básica? Em lugar de eu estar olhando o artigo A e o artigo B, em lugar de artigo ali, eu poderia estar pensando que é o pesquisador A e pesquisador B. Então, eu vou olhar o quanto 2 pesquisadores têm em comum, em lugar de 2 artigos. Pode passar, Renê, por favor. Então, em lugar de eu avaliar a proximidade da literatura, eu vou avaliar a proximidade da comunidade. Por isso, aí, retomando que eu penso que o acoplamento bibliográfico de autores, ele fala da comunidade, da proximidade de autores, e casa bem com a definição de domínio enquanto comunidade discursiva, ou seja, pesquisadores atuante num campo ou numa área. Eu pus uma outra gravura aí, porque, então, a ideia é a mesma, só trocada a unidade de análise. Em lugar de artigos, são os pesquisadores. Então, se eu tiver, por exemplo, o pesquisador A, o pesquisador B, C e D, e aí eu vou ter que o pesquisador A, ele cita 2 autores, geralmente. O pesquisador B, ele cita 5 autores. O pesquisador C cita 2 autores, o pesquisador D são 6 autores. Ah, não, perdão, acho que eu contei errado. São 6, sim. E o pesquisador D são 6 autores também. O que ele diz é o seguinte, olha, eu vou olhar quais são os referentes teóricos. Então, dos
quatro, como a gente acabou de mencionar, e eu vou ver o que eles têm em comum. E o que eles têm em comum vai ser o acoplamento entre eles. Eu gosto de trazer junto com a questão do acoplamento bibliográfico a questão da sobreposição da identidade de citação. O Yorland, de 2013, ele fala: entender o acoplamento bibliográfico entre autores significa entender o grau de sobreposição da identidade de citação. Então, a sobreposição, essa sobreposição dos círculos que a gente está vendo entre o pesquisador A, B, C, D e E. Então, por exemplo, entre o pesquisador A e o pesquisador B, a sobreposição é de um autor citado em comum. O pesquisador C, ele não tem sobreposição com nenhum autor. A identidade dele é totalmente distinta dos outros. O pesquisador D e o pesquisador E é que tem a maior sobreposição de identidade científica, como pelos autores citados em comum. Agora, o que faltou eu trazer aqui é o que significa identidade de citação. Identidade de citação é um conceito introduzido por Wright em 2001, e ele fala que a identidade de citação de um pesquisador é o conjunto de autores recitados pelo pesquisador ao longo da sua trajetória científica. Então, para um autor fazer parte da minha identidade, ele tem que ter sido citado mais de uma vez por mim, mas não mais de uma vez em um mesmo artigo. Ele tem que ter sido citado mais de uma vez em artigos diferentes. E daí o White faz a diferença entre recitação sincrônica, quando eu cito várias vezes no mesmo artigo, para a recitação diacrônica, quando eu recito em mais de um artigo. Então ele fala, olha, a identidade de citação de um pesquisador é formada por aqueles pesquisadores recitados pelo autor ao longo da sua carreira. Ou seja, para fazer parte da minha identidade, ele tem que ter sido citado em mais de uma publicação durante a minha trajetória ou no volume de artigos analisados. Tem a fala do Zal Strootman, 2008, que está aí no slide, que fala assim, análise de cocitação de autores mapeia a estrutura das influências intelectuais em um domínio, como percebida por seus autores ativos. Por quê? Zal Strootman, eles trazem uma resposta para o Small de 2003. Ele fala assim, olha, se o acoplamento bibliográfico ele era estático, ele era retrospectivo, o acoplamento bibliográfico de autores, ele é diacrônico, ele é evolutivo. Desde que um dos dois pesquisadores continue a pesquisar, a identidade de citação deles vai se alterar ou não, então eu posso ter diferença nessa sobreposição e nessa proximidade entre os autores. Então, ele diz que a hora que ele trabalha com autores, eles conseguem eliminar a crítica do Small de 2013. E, por outro lado, não é uma crítica. Eles dizem que a cocitação e o acoplamento bibliográfico, eles captam coisas distintas. E aqui a cocitação não está errado. Eles dizem que a cocitação, eles não mapeiam a comunidade atuante, e sim a comunidade influente. Quais são os autores que estão influenciando numa comunidade e as relações entre eles, conforme percebida pela comunidade ativa, pelos autores ativos. Tá? Acho que é isso, Renê. Eu trouxe esse slide, ele já é metodológico, mas é que depois a gente vai voltar nele e vai ser bom a hora que a gente for entender a aplicação que eu fiz de acoplamento e de cocitação. O Zal e Strootman, eles falam que tem dois métodos de eu medir a intensidade de acoplamento entre dois autores. E eles apresentam dessa forma. Então, eu posso acoplar dois autores, então eu tenho o autor 1 e o autor 2. Vamos supor que o autor 1 tem 21 artigos publicados e o autor 2 tem 18 artigos publicados. Eu posso avaliar o quanto esses dois autores estão acoplados pelas referências ou os documentos. Eu poderia ter posto recitadas nas obras dos autores 1 e 2. São citados, mas recitados, tá?
Então, se eu olhar pelos artigos recitados, é o método 1. Então, eu vou ter o autor 1 e o autor 2, eles estão acoplados pelo documento 2, pelo documento 5. Esse é o primeiro método. Então, eu olho os artigos citados por ambos. O segundo método, ele fala assim, em lugar de eu olhar o documento citado, eu vou olhar os autores citados. Então, nesse método 2 que ela apresenta, ela fala que eles falam que a obra completa do autor citado é considerada como uma única publicação. Então, eu não vou olhar mais qual artigo de um determinado autor foi citado, mas sim se ele foi citado ou não na literatura publicada pelo autor 1 ou autor 2. Então, quem vai acoplar o autor 1 e o autor 2 não são mais artigos, e sim autores recitados. Então, nesse exemplo, o autor 1 e o autor 2, eles estão acoplados porque eles recitaram, eles têm na sua identidade de citação o autor C, o autor E e o autor F. E eu quis trazer esse exemplo porque ele é mais sintético, ele é curto, vai dar para a gente entender como foi feito a aplicação mais adiante. As aulas, e se vocês olharem o slide anterior, vocês vão ver que eu já fui tendenciosa. Eu não usei documentos referenciados, eu usei autores referenciados. Poderia ter sido documentos, tá? Mas eu usei autores. Porque a minha opção metodológica nesse trabalho que a gente vai estar olhando é por autores, ou seja, pelo método 2. Isao e Strootman, embora falem que existem esses dois métodos, eles também usam o método 2. E eles falam assim, olha, eu vou olhar, a gente vai identificar quais são os autores que acoplam o autor 1 e 2, mas eu não vou só contar quantos autores em comum eles têm. Eu só poderia estar contando, olha, o autor 1 e o autor 2 têm 3 autores citados ou recitados em comum, que são o autor C, o E e o F. No método proposto por Isao e Strootman, eles falam assim, olha, eu vou ponderar os autores que acoplam pela intensidade com que eles foram citados. Então, por exemplo, o autor C foi citado em 9 publicações do autor 1 e foi citado em 11 publicações do autor 2. Zhao fala assim, a gente vai considerar para esse autor C o valor 9. Então, eu vou somar 9 na força de acoplamento, que é o mínimo entre a recitação do autor C para 1 e 2. Eu vou somar 7 do autor E, que é o mínimo de recitação do autor E para o autor 1 e 2. E vou somar 7 para o autor F. Então, ele fala assim, a força de acoplamento entre dois autores, se eu estou usando autor como elemento acoplador, é a soma dos autores citados por ambos, ponderado pelo mínimo da citação entre os dois autores, que foi o que a gente fez. Para o autor C, a gente somou 9, para o autor E, a gente somou 7, e para o autor F, a gente somou 7. Então, nesse caso, a força de acoplamento do autor 1 e 2 seria 9 mais 7, 16, 1 mais 7, 23. Tá? Por que é importante, ela fala, que a gente ponderar a intensidade com que os autores foram recitados? Porque se eu tivesse um autor C ali, que também tivesse citado, perdão, o autor 3, que também tivesse citado o autor C, o autor E e o autor F, mas com frequência 2, 2 e 2, é uma fotografia, uma perspectiva de proximidade distinta da proximidade do autor 1 e 2. Eles recitam com muito mais intensidade que o autor 3, aí, se eu tivesse, que teria uma citação de 2, 2, 2. Então, para diferenciar a intensidade com que os autores são recitados. Bom, cocitação, como eu já mencionei, ela nasce em 73 com o Small. E aí, se o acoplamento, ele mede a proximidade de dois artigos pelas referências em comum, a cocitação vai medir a proximidade de dois artigos pela quantidade de vezes que eles são citados juntos. Então, o que acontece é que o acoplamento é algo ativo, porque eu escolho quem eu cito
e o outro pesquisador escolhe quem cita. Então, a intensidade de acoplamento entre mim e um outro pesquisador acontece ativamente e voluntariamente pelo autor. A cocitação não. A cocitação, ela não acontece na nascente do trabalho, e sim na relação estabelecida pelos citantes na literatura posterior. Então, por quê? Quando os artigos são lançados, são publicados, quem vai identificar a proximidade, quem vai construir uma relação entre aquela literatura publicada são os autores citantes. Então, no momento da publicação de dois artigos, dois artigos podem parecer não estar ligados. Suas ligações podem aparecer e crescer com o tempo, quando eles começam a ser citados juntos na literatura científica. Então, a proximidade de dois artigos, pela análise de cocitação, é feita pelo autor citante e não pelo próprio autor do documento, tá? Tem uma fala, deixa eu ver se eu acho a minha colinha, Eita! A estrutura da ciência é do próprio Small, só que em um trabalho de 2004, ele fala que a estrutura da ciência é gerada por padrões de co-reconhecimento, uma vez que, ao co-citar dois documentos, os autores citantes estão criando uma associação de significados. Então, a co-citação identifica quem são os influentes e qual a relação conforme percebida pelos citantes. É isso. Mas a cocitação, assim como o acoplamento bibliográfico, estava em nível de artigo, de publicação. Em 1981, assim como Zal e Strootman extrapolam em 2008, mas foi depois da extrapolação da cocitação, extrapola o acoplamento bibliográfico para autores, antes a análise de cocitação é extrapolada também para autores. Por quem? Por Wright e Griffith. Em 1981, eles apresentam a análise de cocitação baseada no conjunto das contribuições de um pesquisador. Então, em lugar, e se vocês olharem, a figurinha é a mesma que eu tinha posto na análise de cocitação. A diferença é que agora aí a gente tem autor 1 e autor 2 em lugar de artigo 1 e artigo 2. Então, a forma de análise é a mesma. O que eu vou fazer, em lugar de ver se dois artigos foram cocitados, eu vou olhar se dois autores foram cocitados. O próprio... Não é Small, não, peraí agora. Não é Wright. É um dos teóricos que trabalham depois com cocitação de autores. Eles falam uma coisa interessante que eu... Deixa eu ver se eu acho. Pensa numa pessoa um pouco bagunçada. Aqui. Eles dizem que, conforme proposto por Small, 1973, quando a gente faz análise de cocitação de artigos, a gente tem uma visão microscópica da rede de associações. Influência e impacto da produção científica, mas com os autores de maior visibilidade podendo estar representados por vários documentos. Então, às vezes eu tenho o mesmo autor com 3 documentos. Se eu quiser ver a influência dos autores, daí Byers, Martin, McLaughlin, dizem que, apesar da relevância dos trabalhos que olham a cocitação de artigos, para a gente olhar a mudança dos paradigmas científicos, o conjunto de publicações de um pesquisador representa melhor a sua influência e o seu lugar na estrutura da ciência. Se a gente está querendo falar de análise de domínio, como pesquisadores influenciando, pesquisadores trabalhando, pesquisadores compartilhando compromisso ontológico e epistemológico, então a gente não pode estar falando em cocitação de artigos, mas sim em cocitação de autores. É isso. Essa figura é um passo a passo composto de 6 passos, apresentado por McCain em 1990 para análise de cocitação. Se vocês verem, está escrito generalizado de McCain. Por quê? Ela propõe um passo a passo para análise de cocitação de autores, mas que eu generalizei porque eu creio que serve plenamente bem também para o acoplamento bibliográfico de autores.
Quais são esses 6 passos? O primeiro é selecionar quem são os autores que vão estar fazendo parte da pesquisa. Então, quem eu vou estar avaliando a similaridade e a proximidade? E aí ela diz que tanto pode ser baseado na literatura científica, que vai ser o caminho que eu vou seguir, como pode ser baseado em especialistas da área. Eu posso perguntar para os especialistas da área, seja por amostragem por snowball ou por questionário, quais são os autores influentes, os autores que compõem um campo e fazer ali. Posso também pegar por associações, enfim. Ela expande a possibilidade de começar uma análise relacional de citação, uma análise de cocitação, não mantendo em olhar simplesmente os autores mais citados. O segundo passo é a gente recuperar as frequências de relação. Então, seja de acoplamento, quanto dois autores citaram em comum, seja de cocitação, quanto 2 autores foram citados juntos. O passo 3, o passo 4 e o passo 5, na minha visão, eles são exatamente iguais, seja para acoplamento, seja para cocitação. Por quê? É construção de matrizes e também normalizar a matriz, para a gente tirar a influência do tamanho da publicação. E aí, no caso, na nossa aplicação, a gente vai normalizar por cosseno de salto. E análise multivariada, eu vou usar cluster, que são ela coloca algumas possibilidades, e entre elas, análise de cluster. O 6º passo, eu creio que é o passo que a gente deve, ou, de modo geral, consegue estar chamando pesquisadores da área e trazer junto com os estudos bibliométricos as outras 2 abordagens mencionadas por Ireland, que são os estudos epistemológicos e históricos. Para quê? Para poder ajudar a interpretar e validar os resultados que a gente obteve no estudo bibliométrico. Bom, a aplicação, qual foi a minha ideia para a gente testar a contribuição da análise de cocitação de autores, de acoplamento bibliográfico de autores para a identificação de domínios? Eu pensei em aplicar no universo brasileiro e no universo de estudos métricos, que é o nosso universo, o nosso campo, porque, como diz a McKen e vários especialistas, a gente precisa interpretar os dados para poder validar se corresponde a algo real ou não. Para eu fazer, então, uma boa análise de bibliométrica, ou eu tenho que fazer do meu próprio campo, ou eu tenho que chamar um especialista. Como esse estudo fez parte da minha livre docência, eu preferi ficar no meu próprio campo. E, bom, enfim, é isso. Para eu fazer, então, identificar domínios científicos no campo dos estudos métricos no Brasil, o primeiro passo que estava lá na McKen, eu tenho que selecionar quais são os autores, né? Quais são os autores que eu vou estar analisando para ver se eles formam domínios, quais são os domínios. Então, primeiro passo, qual é o conjunto de autores que eu vou analisar e vou verificar a proximidade entre eles e se eles compõem um único domínio ou vários domínios. E o percurso que eu usei foi acessar a base de dados Scopus, a literatura, eu busquei a literatura científica no campo dos estudos métricos da informação, publicada de 2003 a 2017, ou seja, um período de 15 anos, perdão. Eu usei termos que descrevem os diversos tópicos dos estudos métricos. Foi baseado num estudo do professor Dietmar Wolfram com um aluno dele de 2012, que depois eu e a professora Eli replicamos em 2013, no universo, acho que da Scopus, e depois também num estudo que fizemos eu, a professora Eli e o professor Dietmar em 2017 sobre os estudos métricos. Então, eu usei um conjunto de palavras-chave, de termos, né, que eu considero que representam, é claro que dificilmente a gente consegue exaurir, mas que representam
razoavelmente o universo das publicações científicas brasileiras em estudos médicos da informação, e coloquei como afiliação Brasil. Então, todos os artigos tinham que ter pelo menos um brasileiro. A busca foi feita em busca avançada, por quê? Eu gostaria já de início de saber se eu tinha domínios ou grupos diferentes, quando o pesquisador, ele explicita um termo da bibliometria ou dos estudos médicos já no seu título ou nas palavras-chave, que são os termos que indexam e por onde a produção é recuperada. Então, um primeiro levantamento eu fiz dos artigos em busca avançada, colocando esses termos em título ou palavra-chave. Foram recuperados 1.659 artigos, e depois da limpeza do nome dos autores responsáveis por esses 1.659 artigos, eu cheguei num total de 4.374 autores. E agora eu vou precisar da minha colinha. Esses 4.374 autores, 86% deles foram responsáveis por um único artigo. Então, eu devia estar ou em colaboração, ou é alguém ainda incipiente, que estava começando a atividade nos campos de estudos métricos, na base Scopus. E depois eu fiz a busca dos artigos que tinham esses termos, mas eles estavam, esse termo tivesse no abstract, ou seja, no resumo, mas não estivesse no título e na palavra-chave. Então, era mutuamente excludente. Tinha que estar no abstract, mas não no título, nem nas palavras-chave. Eu recuperei um total de 1.445 artigos. Esses artigos, depois da limpeza dos nomes dos autores, foi um total de 5.888 autores. Desses, 93% eram responsáveis por um único artigo. Então, a gente vê que tem bastante autor, seja na primeira busca como na segunda, bastante autor que ou é transeunte, como é um campo interdisciplinar, poderiam estar ali justamente para explicar, para contextualizar, para analisar, ou por ser autores ainda jovens que estão ingressando no campo, ou pelo menos na base Scopus, né? Pode ter já uma inserção em bases nacionais mais significativa. Bom, para esses autores, eu apliquei a lei de Price e a gente chegou num total de 71 autores para o universo dos autores vindo de título ou palavra-chave, e um conjunto de 26 autores para os autores advindos daqueles que lançaram o termo bibliométrico no resumo. Eu tenho que dizer que, na verdade, para esse segundo universo, eram mais, só que a lei de Price me dava um total de 77, mas 77 autores tinham 3 artigos. Com 3 artigos, eu tinha muito mais autores. Então, eu baixei meu limite para 4, subi, né, perdão, meu limite para 4 artigos, e eu fiquei com os 26 autores compondo a elite de pesquisa segundo Price. Para esse, então, no total, foram 91 autores, né, extraídos pela lei de Price. Para esses 91 autores, eu busquei um a um a produção científica de cada um deles, mas aí é por busca por autor. E qual que foi meu critério para esses 91 autores participarem, quais participariam do estudo, né, de análise de domínio? O critério foi ter pelo menos 2 trabalhos científicos, seja como artigo, capítulo de livro, trabalho completo em anais, na condição de primeiro autor. Por que pelo menos 2 trabalhos científicos? Porque senão eu não tenho recitação. Para eu ter recitação de autores e para eu poder saber a identidade desses autores, eu precisava que eles tivessem pelo menos 2 trabalhos. E por que primeiro autor? Para eu ter certeza que aquela identidade científica era dele, porque a literatura científica, Wright 2001, que fala lá de identidade de citação, e vários outros trabalhos na sequência, tem mostrado assim, o primeiro autor, em geral, é claro, não quando está em ordem alfabética, é o autor principal do estudo. E também, de modo geral, ele é o responsável pela escolha do referencial teórico. Tá? Diversas pesquisas têm falado sobre isso. A pesquisa da Carla Hilário,
que foi defendida recentemente, ela aplicou acoplamento bibliográfico entre os autores, conforme a ordem e o artigo publicado, e ela também chegou a esse resultado que o primeiro autor é aquele que tem a maior coesão com o referencial teórico adotado no artigo. Então, por isso, a opção do primeiro autor. Nisso, eu fiquei com um universo de 33 autores que foram analisados para identificar domínios científicos no campo dos estudos métricos no Brasil. Pode passar, Renê. O primeiro passo que eu fiz foi... desculpa, ficou muito pequeno, eu não tinha como fazer maior. Foi olhar, tentar caracterizar quem são esses autores, né? Quem são os 33 autores. Então, as 4 primeiras colunas que eu tenho nessa tabela são dados que eu trouxe lá da Scopus, que foi a quantidade de artigos que eu recuperei pela busca com os termos. Depois, quando eu busquei cada um dos autores, lá dos 91, quantos artigos esses autores tinham publicados, quantos artigos eles tinham publicado como primeiro autor, e entre esses como primeiro autor, quantos eram como primeiro autor em estudos métricos da informação. O que me interessa, no final das contas, é essa 4ª coluna, que é a quantidade de artigos como primeiro autor em estudos métricos da informação. Para esses autores, aí eu fiz a porcentagem para a gente ver quanto que esses autores estavam aderidos, né, aos estudos métricos na condição de primeiro autor. E a gente vê que o primeiro grupo e o segundo grupo tem a porcentagem de artigos que ele é primeiro autor em estudos métricos em relação aos artigos que ele é primeiro autor, é bem maior no primeiro e no segundo grupo. No terceiro grupo é mais esparçada. E como é que foram criados esses 3 grupos? Para cada um dos 33 autores, foi consultado o Lattes e foi visto em que área ele se autodeclarava atuante. Então, esse primeiro grupo em azul são de pesquisadores, de 10 pesquisadores que se autodeclararam atuantes nos estudos métricos, seja bibliometria ou cientometria. Alguns se declararam atuantes também em outros campos afins, que seria comunicação científica, inovação ou patente, ciência da informação, gestão da informação e política científica, informação científica e análise de redes. De onde saiu a categorização como sendo essas outras áreas, como sendo áreas afins? Vocês podem ver que a primeira coluna, bibliometria ou cientometria, só o bloco em azul, o primeiro bloco, tem um 1zinho significando sim. Nos outros 2 blocos, não tem o número 1 na primeira coluna. Por quê? Só esses 10 primeiros declararam lá nas áreas de atuação trabalharem na área de bibliometria e cientometria. Então, esse primeiro bloco é dos atuantes em bibliometria e cientometria. O segundo bloco são dos atuantes em áreas afins da bibliometria, de onde eu me baseei para categorizar como áreas afins. Num trabalho do professor Leidersdorf, de 95, na verdade, um livro do Leidersdorf, de 95, e depois também uma apresentação parecida do Glenzel no livro de 2003 do Glenzel. Então, lá eles colocam essas áreas que eu coloquei em cima como áreas afins da bibliometria. Daí, se a gente olhar o bloco em amarelo, todos eles têm um número 1, que significa sim, em alguma área afim da bibliometria. E o bloco verde, o terceiro bloco, se vocês olharem, está com 0 em tudo, porque são considerados pesquisadores atuantes em outras áreas do conhecimento. Porque nenhum desses 11 pesquisadores se declararam atuantes, seja em estudos métricos, seja em áreas afins dos estudos métricos. Então, eu já tenho 3 blocos originais, e vocês vão ver que, de vez em quando, para esses 33 autores, eu vou estar usando a cor azul, a cor amarela e verde. Azul significando autor da bibliometria, autodeclarado da bibliometria, amarelo, autodeclarado de área afim, e a verde, autodeclarado de outras áreas. Pode passar, Renê. Bom, a primeira aproximação foi descobrir domínios entre esses 33 pesquisadores a partir do acoplamento bibliográfico de autores, ou seja, olhando qual é a sobreposição de identidade científica deles. Vou passar, Renê. Eu me desculpo se a imagem está pequena, vai ficar difícil de enxergar.
O que é essa rede? Essa ainda não é a rede de acoplamento. Essa rede, eu acho que a matriz também não resolveria, ela mostra quais são os 33 pesquisadores analisados e os 80 autores referenciados em comum por eles. O conjunto de pesquisadores era bem maior. Ixi, agora essa informação não está na minha colinha. Foi levantado todos os autores citados pelos 30, já vou dizendo, pelos 30 pesquisadores, porque tinham 3 pesquisadores que não entraram, porque eles só foi possível localizar um artigo de cada um, tá? Então, para 30 autores foram levantados os referentes, os autores que eles citaram mais de uma vez, os autores que eles recitaram. Desse conjunto de autores que eles recitaram, tiveram 80 autores citados em comum por pelo menos 2 deles. São esses que estão em quadradinhos em azul. Então, os círculos vermelhos são os 33, os 28 autores que eu estou analisando para identificar domínios. Os quadrados azuis são os autores citados em comum por eles. Não quer dizer que os 28 não citaram outros pesquisadores. Eu só coloquei aqui os citados em comum, ou seja, os autores que estão acoplando os 28 pesquisadores analisados. E se vocês olharem, tem pesquisadores com quadrados verdes, que são pesquisadores que têm autocitação, tá? Então, para o acoplamento bibliográfico, foram consideradas autocitações porque o White considera que faz parte da identidade científica. E, além disso, se eu tiro a autocitação, eu tiro o elemento acoplador do pesquisador com um outro. Então, o acoplamento bibliográfico foram consideradas autocitações. Essa rede, então, de quem são os autores que acoplam os 28 pesquisadores, ela vem de uma matriz de 28 pesquisadores por 80 autores citados. Essa matriz foi convertida numa matriz quadrada de acoplamento, de 28 por 28, e foi feito aquele método 2 que eu mencionei lá, do método da Zal e do Strothmann, tá? Para fazer a força de de acoplamento entre eles. E foi normalizado por cosseno de Salto. Pode passar, Renê. Eu vou fazer uma colinha. Eu só esqueci de mencionar no anterior que os autores mais citados foram Glenziel. Quem são os autores que mais presentes como autores de acoplamento, que acoplaram os pesquisadores? O Glenziel, a professora Jacqueline Leta, o professor Henk Muth, e também alguns outros foram bastante citados, mas de forma menos constante. Brown, Garfield, Larivière, McCain, Price, Rousseau, Schubert, Van Hahn, Waltman e Wright. Tiveram pesquisadores da área de redes, como Faust, Nelman, Scott, Wasserman, que foram bastante citados por um grupo específico. E uma curiosidade, nem Lotka, nem Bradford, nem Zipf compuseram a identidade de citação de nenhum desses 33 pesquisadores. Bom, a minha colinha, eu peço desculpa, mas é que me deixa mais à vontade, menos medo de esquecer nada. O domínio 1, formado por 2 pesquisadores, ele é decorrente de uma genealogia acadêmica. Eles têm muitos autores citados em comum, mas vindo talvez de uma herança de corrente científica passada de um professor para um aluno. O que eles têm em comum? Eles citam bastantes autores distintos, brasileiros e estrangeiros, mas da área de medicina. Então, esse grupo, a identidade científica deles, a sobreposição da identidade científica deles é fortemente baseada em autores da medicina. O grupo 2, o domínio 2, foi o domínio que teve mais dispersão. Em que sentido? Ele é o grupo com a mais baixa coesão interna.
medida pela menor interseção interna entre as identidades de citação de seus componentes. Embora todos os autores citados por esse domínio 2, eles fossem do domínio dos estudos métricos, a adesão, a intensidade era menor do que os outros 3 grupos que a gente vai ver dos estudos métricos. O domínio 3, ele é um domínio formado por 2 autores, que tem uma proximidade geográfica e com coautoria frequente. E o que eles têm em comum é uma intensa recitação a pesquisadores da área de gestão, administração e ciências da decisão. O domínio 4, a principal, formada por 4 pesquisadores, a principal particularidade foi a citação a pesquisadores consignados aos estudos métricos, mais especificamente da área de citação, ou seja, de análise de impacto, Glenzel, Hirsch e Moody. O domínio 5 também teve uma relação de genealogia acadêmica entre 2 pesquisadores e tem como característica principal o fato dos autores, além de citarem, com frequência os mesmos autores do domínio 4, eles citam fortemente pesquisadores brasileiros, Packer, Meneghini e Letta, que já são consolidados e reconhecidos aqui no campo dos M's no Brasil. Então, eu observei uma forte interseção de identidade e citação entre os domínios 4 e 5. O domínio 6, ele é formado por pesquisadores distantes geograficamente, ou seja, eles não são da mesma instituição e, às vezes, nem mesmo do mesmo estado, e sem coautoria alguma entre eles. E a principal fundamentação teórica deles é baseada em análise de redes sociais, computação e recuperação da informação. O domínio 7, assim como o domínio 1, ele tem uma relação de genealogia acadêmica, todavia consignada aos estudos métricos, e ele está fortemente... E a principal particularidade é, além de citar autores de M como o grupo 4 e o grupo 5, ela tem uma forte fundamentação em um autor da colaboração científica, a saber, o Bever. O grupo 8, ele é um grupo fortemente centrado em referenciais teóricos da enfermagem. É isso. Bom, então, enfim, o que a gente observa, o domínio 1 centrado na medicina, o domínio 3 centrado em pesquisadores da área de gestão, e o domínio 8 centrado em pesquisadores da área de enfermagem. Centrados, eu estou querendo dizer, com referencial teórico centrado em autores da enfermagem, com referencial teórico centrado em autores da gestão, e o primeiro da medicina. Os domínios 4, 5 e 7, eles são construídos fortemente no próprio referencial teórico dos estudos médicos da informação, ou seja, em autores consignados ao campo. O domínio 6 em redes, e eu acho que em síntese é isso. E o domínio 2, que embora também em estudos métricos, é que ele tem a menor porcentagem de adesão por aquela fórmula do Zal. Pode passar. Aí agora a gente vai para outra perspectiva, olhar a proximidade desses 33 autores via cocitação. Bom, o que foi feito? Usualmente, cocitação é feito de autor com autor, ou seja, quais são os autores, qual é os autores que citaram. Mas como eu tive uma dificuldade, porque os autores citantes eram muito dispersos, não dava para a gente descobrir o elemento aglutinador, eu usei como literatura, ou seja, como os citantes, não autores, mas os citantes são periódicos. Então, eu olhei quanto desses 33 pesquisadores eram cocitados, olhando quantos eles eram cocitados no mesmo periódico. E aí, foram 372 periódicos distintos que citaram esses pesquisadores. Desses 372 periódicos distintos, 80% só citou um pesquisador,
E esses 75 periódicos que não dá para ver, a gente tem uma nuvem, foram 75 periódicos que citaram pelo menos 2 dos 30 autores analisados, tá? Por que são 29? Porque um pesquisador ainda não tinha recebido citação por essa literatura em estudos métricos, o outro, por enquanto, só tinha autocitação, pode ser que, como era no campo distinto, ele ainda é o precursor dos estudos métricos no campo que ele estava, e outros 2 tiveram citações de periódicos distintos, por mais ninguém. Como a gente precisava dos periódicos que co-citam os pesquisadores, eles também estavam fora. Pode passar. Bom, pelo acoplamento, pela cocitação, a gente teve 9 domínios. O domínio 1 apresentou como particularidade principal ter sido citado principalmente pelo periódico Perspectiva em Ciência da Informação. Não quer dizer que eles não foram citados por outros periódicos, mas esse foi o elemento aglutinador. E lembrando que esses periódicos são os periódicos brasileiros que estão na Scopus, tá? Por isso que só alguns periódicos brasileiros da área de ciência da informação aparecem. Então, o domínio 1 é fortemente agrupado por citações recebidas do periódico Perspectiva em Ciência da Informação. O domínio 2 se constitui por pesquisadores que se assemelham pela alta quantidade de citações. Então, foi o grupo, domínio 2 é o grupo com a maior quantidade de citação recebida, e advinda de periódicos distintos, predominantemente estrangeiros, da área de ciência da informação. Se não me falha a memória, é a professora Jaqueline Leta e o Weiner. O domínio 3, ele é formado por pesquisadores que tiveram as citações advindas principalmente de periódicos distintos e alguns internacionais, como Scientometrics, Anais da Academia Brasileira de Ciências e PLOS ONE. O domínio 4, ele se assemelha por seus pesquisadores terem sido citados principalmente pela Scientometrics, Journal of Informatics e World Patent Information. O domínio 5, a principal característica é que eles são menos representados, é a moderada representatividade da imagem de citação deles por esses periódicos, ou seja, a citação desse grupo 5 veio mais de outros periódicos do que desses 75, eles tiveram uma baixa coesão com esses 75, embora tenham sido citados por eles. O grupo 6, as citações vêm especialmente da área da medicina. O grupo 7, de 2 pesquisadores, as citações deles vêm especialmente da área de enfermagem. O grupo 8 são pesquisadores que a citação deles vem da área de saúde também, mas distinta do grupo 7 e 6. E o grupo 9... a principal característica foi o fato de a imagem de citação, ou seja, os periódicos que citaram eles, ter baixa representatividade em relação ao conjunto de periódicos. Então, ou seja, são aqueles que as citações vieram principalmente de outros periódicos e menos desses 75. Bom, a ideia principal dessa pesquisa era a gente juntar os 2 métodos relacionais. Por quê? Eu tenho uma perspectiva de proximidade via a minha atuação ativa, quem eu cito e quem o outro cita, enquanto eu estou próximo do outro, pelo que eu faço. E a outra perspectiva era de onde eu estou sendo citada, quem está reconhecendo o trabalho desses pesquisadores. A ideia era cruzar, ou seja, juntar essas 2 perspectivas para ver se os domínios eram estáveis ou se apareciam diferenças. E é o que a gente vai ver em imagem bem pequenininha no slide seguinte. A hora que a gente cruza os domínios gerados por acoplamento e o domínio gerado por cocitação, tem uma pequena descrição, mais ou menos do que eu disse aqui na minha colinha, a gente vê que tem 2 domínios que são estáveis, seja por referencial teórico adotado, ou seja, sobreposição de identidade científica, seja por quem está reconhecendo eles como influentes, autores que fazem bibliometria e são influentes no seu campo, que é
a Mari e Hazuki, que eram dois pesquisadores da medicina. Então, a imagem deles é construída em autores da medicina, e são periódicos da medicina que citam eles. E os dois embaixo do domínio 8, que era de enfermagem, que eles baseiam em autores da enfermagem, citados por autores da enfermagem. Nos demais casos, a gente vê que tem os quadrados em azulzinho, são autores que se mantiveram juntos pelas duas perspectivas, de acoplamento e de cocitação. Daí a gente vê que, dependendo da perspectiva de análise, eu tenho um agrupamento ou outro em relação aos autores que não estão destacados em azuis. Então, a hora que eu reúno as duas perspectivas, eu tenho uma visão mais completa ou ampla ou mais minuciosa das relações existentes entre esses pesquisadores e quais são os domínios que estão vigindo aí dentro. E finalizando, pessoal, desculpa, eu tenho um infeliz costume de falar demais, eu me empolgo e não paro, né? Eu já peço desculpa pelo tempo longo que eu acabei usando. O que a gente conseguiu observar é que os métodos de acoplamento bibliográfico de autores e de cocitação, quando eles são combinados, a gente consegue identificar de forma mais pormenorizada os domínios científicos em um campo do conhecimento. Eu sei que as letras ficaram pequenas, depois eu posso disponibilizar os slides para vocês e daí, nos seus próprios computadores, vocês vão conseguir enxergar melhor. Era isso, viu? Obrigada e desculpa a demora e agradeço a paciência de me escutar tanto tempo. Samir, já começo pedindo desculpa. Eu me empolgo falando, eu juro que eu não pretendia falar tanto, mas... Eu acho que foi ótimo, Cláudia. Ficou uma aula para a gente, assim, super didática e com explicações bem históricas, né, contando sobre os primeiros autores e como é que os métodos foram se desenvolvendo e o passo a passo metodológico. Eu acho que também é ótimo para os alunos que querem trabalhar com esse tipo de análise e terem, né, um embasamento metodológico. Eu adorei. Parabéns pela fala. Ai, não, obrigada, mas desculpa. Eu juro que eu tinha feito só 28 slides, mas eu tenho... Enfim, um dia eu aprendo a me controlar, desculpa mesmo. Não, foi ótimo. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Em áreas que fazem muita citação a livros, né? Então, livros, a gente tem traduções muitas vezes, né? Então, um livro que originalmente é publicado em inglês e aí tem uma tradução para o português e a gente faz uma análise de autores citantes. Então, aqui do Brasil, é possível que a gente encontre a citação da versão original em inglês e da versão traduzida. Sim, mas, ó, não, você tem... Eu não... É aquela velha história, né? A gente tenta ficar no quintal de casa, porque daí a gente sabe como resolver, porque a hora que você vê uma tradução, você já conhece quando é da área. Porque o que eu fiz, como eu fui artigo por artigo de cada autor, então eu fui só selecionando os autores distintos, eu penso que, por isso que a gente tem que pensar sempre em uma análise bibliométrica, seja citação, seja acoplamento, de um campo que a gente conhece. Porque se eu conheço o campo, a hora que eu olhar o autor, eu vou saber que é a tradução. E o nome da obra, eu vou saber que é a tradução, né? E daí, mas na verdade, eu vou ter que ter uma decisão metodológica. Se eu vou deixar o autor que traduziu ou se eu vou deixar o autor original. Eu, particularmente, deixaria o autor original, afinal, é só o papel de tradução. Realmente, a construção intelectual é do autor traduzido, né? Mas, para a gente ter essa percepção, a gente tem que analisar um campo que a gente conhece, porque senão a gente passa batido e nem identifica que aquele ali é um tradutor de uma obra importante ou outra obra. Mas daria para unir também, né?
também questões de novas edições, né? A mesma coisa. Primeira edição, segunda edição, terceira edição, aí tem ano diferente. Mas como isso talvez, quando a gente trabalha, é mais complicado, quando a gente trabalha com cocitação ou acoplamento, ou análise de identidade científica via documento. Quando eu trabalho com análise da identidade científica, ou cocitação por autor, a questão de ser primeira edição, segunda, some. Não importa, né? Uhum. Tá joia. Bom, e também aproveito para te perguntar, vou aproveitar mais um minutinho da tua presença. Nesse momento em que a gente vive uma avaliação feita por indicadores de citação, né? A plataforma Sucupira está perguntando qual é o índice H dos pesquisadores, o qual está se fundamentando quase não, totalmente, né, em indicadores de citação do fator de impacto, do site score, do índice H. Não sei, comenta um pouco para a gente a tua opinião sobre isso. Olha, eu acho que quando você faz uma avaliação em nível macro, em nível de país, já é complicado basear só em indicadores, se a gente não tirar colocar o contexto, né? Quando eu vou comparar países, se eu olhar só os indicadores de citação, por exemplo, eu já acho que se eu não contextualizar a história do país, as condições econômicas e políticas do país, eu já acho que é complicado. Então, tirando... o que eu estou querendo dizer é que, sabe, indicador quantitativo por si só não é suficiente para nenhum nível de análise. É que eu acho assim, para país ainda é menos ruim. Para instituição, é mais ruim que país, mas menos ruim que pesquisador. Mas avaliar pesquisador, então, quanto menor o nível de granularidade de análise, avaliar só por indicadores de atividade, em especial as atividades, como são esses que você está falando, fator de impacto, IHH, média de citação, que seja, enfim, eu acho que é extremamente temerário. Claudicar, eu acho. Eu acho que... E os diversos eventos científicos da nossa área têm mostrado isso, né? O último ICE, o professor Moody, que era o presidente, ele bateu muito enfaticamente na fala dele, tanto na questão de juntar análise qualitativa, que os indicadores, que a análise quantitativa por si só não é suficiente para você descrever o comportamento científico, seja de um pesquisador, em especial de um pesquisador de instituição do país. Ele bateu muito forte nisso, inclusive ele falou da criação do periódico que estaria juntando a perspectiva qualitativa e quantitativa nos estudos métricos, mas ele fez um diagrama muito interessante do perigo que a gente tem de alguns indicadores que são para nível macro, e esse uso transversal e descuidado em níveis de agregação menor. Tá? Tá ótimo. Bom, a gente recebeu vários comentários ali no YouTube. Eu falei demais, aí como é que fica? Parabenizações, todo mundo que está assistindo com a gente adorou, gostou bastante da tua apresentação, Cláudia. Eu agradeço, vocês são generosos de ter paciência de me escutar 1h30 e ainda falar que gostou, mas tudo bem. Eu adorei. Eu acho que está super didática, né? A gente pode guardar até como material para assistir posteriormente e passar para os alunos assistirem em aula também, né? Nas nossas disciplinas de bibliometria. Muito bom. Eu não resisti aqui, deixa eu só fazer uma pergunta para a Cláudia, que na tua metodologia... Depois de eu falar 1h30, vocês podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem. Não, é só essa questão, que na tua metodologia você utilizou as revistas como se fosse um campo, uma disciplina ou uma área, um domínio ali, né? E isso uma representação do campo, isso mesmo.
Então, é isso que eu fico na dúvida. Você acha que hoje as revistas, por exemplo, tirando uma Scientometrics, que tem a sua identidade, as outras revistas, a própria Perspectiva, a Transinformação, elas têm uma identidade? Você acha que no Brasil, pelo menos, elas consolidam, ou elas têm uma os múltiplos domínios envolvidos nas próprias revistas? Eu acho que elas têm múltiplos domínios. E vou dizer porque nós demos aula, eu, o professor José Guimarães e o professor Fábio Rodas, demos uma disciplina sobre, muito próximo do que eu falei aqui, que eu apresentei junto com o Fábio a questão dos estudos métricos para análise de domínio, e a gente trouxe a questão também dos estudos da comunidade epistêmica, que eu comentei, foi uma outra professora que trouxe. Bom, enfim, e eu e o Fábio queríamos fazer um estudo para mostrar como funcionaria o acoplamento bibliográfico, fazer um exercício, né, em sala. E a gente pegou os autores mais produtivos nos periódicos brasileiros indexados na Scopus. Por que Scopus? Porque é o ambiente mais amigável para a gente trabalhar, né? E os três eram de domínios completamente distintos. Os três não tinham absolutamente nenhum autor em comum. Na publicação, num recorte de 3 anos. A gente pegou os 3 últimos anos. Então, sim, o que eu vejo, Renê, sim, nós não temos essa identidade tão amarrada, ou como é uma Knowledge Organization, uma Scientometrics, um Journal of Metrics, enfim. Mas o que eu vejo é que, como eu saí de autores amarrados pela temática, então, a citação a eles vem por essa temática, vem por esses trabalhos. Mas pode ter algum viés, sim. Não, obrigado, Cláudia. É só para ver se a gente estava no mesmo entendimento. Não. É que como você usou na tua metodologia as revistas, eu falei, vamos... Eu confesso que eu nunca tinha visto, eu fiquei um pouco receosa, mas é porque eu não conseguia, porque estava muito pulverizado os autores citantes, eu não conseguia um elemento que fizesse a aglutinação. O único trabalho que eu vi que fez algo parecido foi um que fez por área, como você falou. Em lugar de usar autor citante, quem estava citando, usava as áreas, em lugar de periódico. Então, subiu um nível ainda de agregação, né? Porque eu peguei assim, eu subi um nível para poder agregar. E essa pessoa usou as áreas. Em quais áreas eles estavam sendo cocitados. Perfeito. Obrigado. Imagina. Tá ótimo. Então, acho que encerramos, né, Renê? Agradeço mais uma vez pelo teu aceite nessa participação, agradeço em nome do programa de pós-graduação, acho que foi muito proveitoso para todos nós. E agradeço a presença também da nossa plateia, né? De uma plateia que foi muito gentil e pacienciosa de esperar. Bom, Samília, eu agradeço muito o convite, foi um prazer. Desculpa se eu me empolgo, é uma paixão que eu tenho, esses estudos. E obrigado, Renê, pelo suporte e agradeço muito a quem assistiu e teve paciência de seguir com a gente até o final. É isso. Desejo um ótimo final de ano para todo mundo, muito seguro, muito cheio de paz, saúde, segurança, eu acho que é isso que a gente está precisando, e que 2021 seja muito melhor para todos nós. Isso mesmo, vai ser, com certeza. Tchau para vocês, então. Uma boa noite. Tchau, um bom final de ano.